As pessoas que dão certo, Salgueiro, são as pessoas que têm satisfação em fazer o que é necessário, percorrer o caminho, tá? As pessoas que dão errado são aquelas que chegam e perguntam assim, qual é o jeito mais fácil de chegar lá? Não se chega assim. Físico não se empresta, não se compra, não se aluga, não tem o que fazer. Ou você faz o que é necessário, ou você não vai ter. Até porque é por isso que a gente olha para o físico da pessoa e reconhece como parte da identidade dela. É a sua identidade. Ela fala o que você fez, ela fala o que você é capaz de fazer fisicamente. De uma forma muito íntima, eu olho isso e percebo que todas as pessoas que têm força para controlar o que é o ímpeto delas para fazer as coisas que são intuitivamente confortáveis, são pessoas que têm condição de fazer uma série de coisas na vida. Eu falo isso muito em relação a mim. Quando eu descobri que eu conseguia fazer uma repetição a mais, quando meu músculo estava arrebentando, eu falei assim, então se eu consigo dominar isso, eu consigo dominar o que eu quiser. Então eu vou passar na faculdade, eu vou passar naquela prova, eu vou conseguir ficar 1 hora mais acordado, eu vou atender mais um paciente, eu vou estudar mais um livro, eu vou ter mais um filho, e assim. Derrota é uma coisa que você só saboreia se você quiser. Porque se você souber lidar com essa sensação, você transforma isso em motor para você voltar melhor e chegar e mostrar que você tem condição de fazer melhor. E você não está superando ninguém. Você está superando, na realidade, a pessoa mais difícil que tem pela frente, que é você mesmo. Porque é você que se olha no espelho e se desacredita. É você que às vezes tem que criar a motivação que você tem que ter até para levantar da sua cama e fazer o que você tem que fazer. E ainda por cima, coordenar a sua vida de atleta. Fecha uma porta, se abre uma janela. É um jargão que é comumente utilizado, só que é absolutamente verdade. Fala que quem nunca arriscou tudo e nunca perdeu nada, nunca tentou nada. O verdadeiro fracassado é o que não faz. O cara que cai, levanta, esse é o vencedor. E ele fala uma coisa muito sábia, né? Então ele fala assim, sobre Michael Jordan. Todo mundo fala do sucesso Michael Jordan. Mas o Michael Jordan, uma vez numa entrevista, ele falou assim, tudo bem, vocês querem que eu fale do meu sucesso? Mas deixa eu falar também das 9.000 bolas que eu errei na minha carreira e que fazem muito mais parte do meu sucesso do que necessariamente aquilo que eu conquistei. É aquilo que eu errei, não é aquilo que eu fiz e acertei, é aquilo que eu errei tentando, porque se você achar que no teu caminho do sucesso não vai haver frustração, você está muito enganado. Quem não quer frustração já é de fato um perdedor. Quando eu era residente de ortopedia, por exemplo, né, eu conseguia aprender quando que se faz uma cirurgia, eu conseguia aprender a técnica de cirurgia. Agora, o que eu não conseguia aprender quando um professor chegava para mim e operava comigo? Habilidade. Habilidade não se ensina. E a habilidade do raciocínio vale ouro, Salgueiro. Se alguém consegue te ensinar um raciocínio correto, aquilo não tem preço. Aquilo vale muito mais do que ouro. Então, o que eu fiz nessa época de residência? Tinha um hospital que ninguém queria dar plantão, lá em São Paulo, porque era o hospital mais cheio que tinha. E, assim, era SUS. O SUS no Brasil, naquela época, né, o volume era gigantesco e a gente tinha os recursos do SUS para trabalhar, que eram pequenos, né? Então, a gente era meio MacGyver na medicina, que tinha que operar com uma colher, um pedaço de cotonete e uma lasquinha de madeira, né? Mas a gente ainda fazia. E assim, eu não tenho pai médico, mãe médica, eu não tenho gente na família que na época pudesse me introduzir na medicina numa situação de vantagem. Então, eu falava assim, ainda que eu não seja um cara de fama ou um cara de renome, eu quero ser um sujeito muito bom. Eu quero estar acima da norma, eu quero ser excelente. E como é que a gente faz isso? Praticando. Lembra da história? Quem estuda sabe, quem vê entende, quem faz aprende. E eu tinha na minha frente uma situação que, por exemplo, eu dava plantão lá, eu comecei a dar plantão lá quinta à noite e sábado 24 horas, sozinho. Eu substituía 3 ortopedistas lá no sábado. E eu atendia mais ou menos 200 pessoas durante o dia, e o que tinha de cirurgia eu ia encaixando e marcando para fazer de madrugada. Então eu passava o dia atendendo para de noite eu vou operar. Eu terminava a última cirurgia assim, no grito da rabiola, tipo 6h30, 15 para 7 da manhã, pegava minhas coisas e voltava para minha casa, porque eu sabia que se eu quisesse fazer alguma coisa decentemente, eu teria que ter muita experiência, e daí viria a minha sabedoria. E aí eu encarei esse desafio, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim, do ponto de vista de
clinicar, né, eu pude exercer aquilo que eu tinha estudado. Então tem coisa que eu lembro assim como se fosse claro como o dia, e que são coisas de trauma que não é nem minha especialidade dentro da ortopedia, né? Eu fiz a minha especialização em ortopedia, em traumatologia esportiva e artroscopia, né? Cirurgia com câmera, reparação de ligamento, foi isso que foi minha carreira na ortopedia, né? Agora, eu lembro muita coisa de trauma, porque a minha mão, sabe lá que você atender 200 pacientes numa tarde, ou durante o dia, enquanto tem luz. A Roberta lembra disso, eu dormia 3 noites por semana em casa. Entendendo que sucesso não é uma coisa de pra fora, sucesso é uma coisa pra você, né? Eu costumo falar também para as pessoas, mas você é conhecido, isso. Então, a fama é o ônus do sucesso. Sucesso é o quanto você deita feliz no seu travesseiro e você consegue falar, eu fiz. A fama é aquilo que pensam de você. O que acontece muitas vezes é que tem muita gente que prefere ser o que as pessoas pensam do que necessariamente aquilo que eles são de fato. Eu não tenho esse conflito, por isso que eu estou à disposição de todo mundo, e eu aprendi muito bem com esses meus professores. Se você não lidar com esse amor à profissão, esse amor ao que você faz, você está, na realidade, simplesmente fazendo ou conhecendo por seu ego, né? E tem um ditado árabe muito antigo que fala que o conhecimento é a única coisa que quanto mais você divide, mais você obtém. E eu te falo, é verdade, quanto mais o que é de bárbaro assim na minha carreira, que eu fico muito feliz, e eu não sei nem te explicar como isso aconteceu, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Talvez por causa disso que você sente e fala, mas você domina algumas searas, várias searas. Mas é por causa disso, eu ensino para muita gente, eu tenho muito orgulho disso, eu durmo bem quando eu lembro disso, e mesmo quando a gente leva a crítica, porque é inevitável isso acontecer, a gente não pode se abater, né? Ainda assim é o que me anima, é saber falar, tudo bem, sabe, tem tanta gente que é criticado por coisa muito menor e tanta gente que é ovacionado por coisa muito pior. Eu prefiro ser criticado.